Boa tarde. Boa tarde. Gostaria inicialmente de solicitar a sua autorização para gravar essa entrevista, que será apresentada em formato de podcast para uma atividade avaliativa da disciplina de Vida e Carreira do Centro Universitário UNA. Ok, pode gravar. Autorizo. Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, estudante do primeiro período do curso de Engenharia Mecânica da UNA. Hoje vamos conversar um pouco com o Rafael, formado em Engenharia Mecânica, sobre sua trajetória. O intuito é conhecer melhor o seu perfil, suas habilidades, entender suas expectativas e perspectiva. Para começar, farei algumas perguntas com o objetivo de introduzir o assunto, contextualizar. Rafael, quanto tempo você se formou? Bom, Lucas, eu me formei em 2022. Formei no Centro Universitário UNA, em Contagem. Então, já tem fazer 3 anos agora. E tenho o MBA também de Engenharia de Manutenção. Pode me falar um pouco sobre sua carreira até aqui? Bom, a minha área de manutenção, que é a área de Engenharia Mecânica, eu comecei a entrei nesse mercado em 2009, antes mesmo de começar a faculdade. Iniciei na indústria de borracha, de revestimento de borracha, que fica em Betim, Minas Gerais, na área de assistente comercial. Então, eu recebia as solicitações dos clientes, fazia a cotação. Então, vendia muito tubulação, muito revestimento de borracha poliuretano para usina de beneficiamento de minério. E, nesse caso, eu fui conhecendo as mineradoras de Minas Gerais. Logo em seguida, fui para uma empresa concorrente, fiquei mais um ano. Em 2014, eu fui trabalhar na Ferros, que foi adquirida pela Vale, uma mineradora, lá em Congonhas. Trabalhei lá como assistente de compras, compras técnicas. E fui para o lado contrário, né? Fui comprar equipamentos técnicos. Então, eu vendia na época, depois eu virei comprador técnico, assistente de compras. Fiquei lá um ano e meio. Aí, em seguida, eu consegui uma vaga na Anglo Gold, como estágio. Eu estava para formar aí na UNA, formei em 2022. Eu entrei na Anglo Gold em 2020 como estagiário. Aí conheci o subsolo, trabalhei no subsolo, conheci a manutenção, gestão de contratos. E de lá eu fiquei até encerrar meu contrato de estágio. Depois fui para a Infrabrasil, onde eu fiquei lá um ano e meio como supervisor de manutenção. Encerrou o contrato lá, fui trabalhar como engenheiro autônomo e peguei um contrato no metrô de Belo Horizonte 2024, um contrato de 3 meses, que era um contrato temporário. Fiquei lá, apareceu uma oportunidade logo depois, totalmente diferente, que é a VLI, que é uma ferrovia. Lá eu fui gestor de manutenção lá também. E agora eu estou na CCMG, aqui em Pouso Alegre, sou supervisor aqui de manutenção, de peças, pós-venda e garantia. Então, eu sou responsável por uma equipe mais ou menos de umas 70 pessoas. Então, desde 2020 que eu fui para a Anglo Gold, de lá para cá, a minha função como engenheiro mesmo foi como mais um gestor, tanto de manutenção como um gestor de obras. Então, essa é a minha experiência profissional. E você sempre quis ser engenheiro? Cara, o que que acontece? Eu sempre gostei de carro. Acho que todo homem gosta de carro, gosta de desmontar as coisas, gosta de montar. A minha mãe falava que eu sou o filho caçula, né? Tenho mais dois irmãos mais velhos. Ela falou assim: você é o único que desmontava os seus brinquedos, montava, desmontava as coisas e montava aqui. Então, parece que vem no sangue, não sei se é um dom, mas é uma área que a gente gosta. Eu acho que para ser engenheiro, acho que qualquer profissão na vida, né? A pessoa tem que ter, antes de pensar no financeiro, pensar na questão de status, de posição, né, social, você tem que gostar muito do que você faz. E quando você decidiu exatamente pela engenharia mecânica? Eu decidi quando eu terminei meu segundo grau. Eu terminei meu segundo grau, eu fiquei em dúvida entre a engenharia mecânica e a mecatrônica, e a engenharia de Minas. Como eu tinha um tio meu que mexia com máquina, equipamento, às vezes ele me levava para as obras dentro da Vale. Naquela época podia entrar, não era tão rigoroso, então ele conseguia com documentação, eu acompanhava ele. Ele tinha uma empresa, então eu levava ele me levava para acompanhar. Então eu fui gostando. Então, sim, fui aperfeiçoando, gostando. O que você espera alcançar nessa posição? Cara, com a experiência que eu tenho, eu pretendo ainda talvez virar um gerente, talvez ter uma empresa na área de engenharia também, que é uma área muito boa. O mercado está carente de profissionais, de empresas de engenharia. A minha intenção, geralmente, hoje eu tenho 41 anos, daqui uns 10 anos eu tenho a minha empresa, ou talvez ser gerente, alguma coisa assim nessa área. Agora vamos falar um pouco mais sobre suas experiências e suas principais habilidades. Bom, eu tenho uma experiência mais voltada para a área de manutenção, né? A manutenção. Então, e gestão também de equipe. Então,
tenho experiência na manutenção preditiva, na parte de análise de óleo, análise de vibração. Tem questão de experiência na manutenção preventiva também, né, que é seguir o plano de manutenção dos equipamentos, acompanhar de perto, verificar se está sendo executado com os mecânicos e equipe. E aí a manutenção corretiva, que é a manutenção mais crítica, né, quando o equipamento quebra. Aí entra a parte da nossa engenharia, que é a parte que nós estudamos. Entender por que quebrou, se foi erro operacional, se foi erro de não realizar manutenções no tempo correto, ou peças inadequadas, reposições inadequadas que o fabricante não indica. A minha principal habilidade é a gestão de pessoas. Uma boa. E quais dessas competências e habilidades você acha que foram desenvolvidas ao longo do período acadêmico? A gestão de pessoas, como eu trabalhei na área de vendas, eu procurava escutar o que o cliente necessitava. Então, eu escutando as necessidades dos clientes na área de manutenção, de engenharia, o que ele me pedia para desenvolver, eu fui ampliando essa habilidade e depois, como supervisor em campo, também. A parte analítica também. A parte analítica de ver uma peça que quebrou, você entender ela, se foi por falta de lubrificação, se foi por fadiga, se foi por mau dimensionamento do equipamento. Então, isso eu fui aprendendo com o tempo, na engenharia. Pode citar alguns projetos ou realizações mais importantes no quais você trabalhou? Bom, eu trabalhei num projeto, iniciei nesse projeto em 2014, quando eu estava na Ferros, que eu fui comprador técnico lá, eu fui assistente de compras lá, nós fomos dimensionar os equipamentos para a planta de beneficiamento. E como eu vim da área de borracha, de tubulações, revestimentos e tanques, quando tinha alguma coisa referente a essa área, eles solicitavam para mim uma opinião. Qual cliente tinha o melhor material, qual a posição que os equipamentos deveriam ficar. Então, foi um dos primeiros projetos. O segundo projeto que eu fiz foi quando eu estava na Anglo Gold, a questão de uns equipamentos lá que estavam tendo algum problema de vazamento nos tanques. E foi uma solução até simples. E tinha os tanques que estavam furando muito embaixo, corte de pedra batendo. Então eu fiz a solução. Eu falei, pessoal, gente, a gente tem metros e metros de correias transportadoras na parte lá de descarte. Será que não seria possível a gente colocar isso como uma proteção, verificar, fazer um teste? Fizemos o teste, paramos de ter problema de furar tanques. Legal, Rafael. Gostaria de entender um pouco mais sobre o seu conhecimento técnico, como você aplica isso no seu trabalho, como você costuma abordar a resolução de problemas complexos na engenharia mecânica. Bom, primeiramente, conhecer do equipamento, conhecer o equipamento, conhecer o tipo de trabalho que ele faz. Então, é pegar, entender, ver o problema, ver se foi um erro operacional também. Muitas vezes o operador está trabalhando errado, e trabalhando errado a máquina ela vai render menos, a falha dela vai acontecer antes. Então, entender se está sendo feita a manutenção correta, se os equipamentos são de boa qualidade. Mas é sempre assim, entender o equipamento, entender como ele funciona, como ele está rodando, que tipo de local que ele está rodando, entender quem são as pessoas que operam, que dão manutenção. Aí, a partir daí, você vai começando a encaminhar a forma que você vai atacar o problema. Legal. Quais tecnologias, ferramentas ou software que você utiliza aí com mais frequência no seu trabalho? Bom, a parte principal que a gente usa de programas é Excel para analisar dados, Power BI, AutoCAD, SolidWorks, o SAP, que às vezes você vai fazer uma gestão de peças, entender quanto tempo que a peça foi trocada. Então, são essas ferramentas que eu utilizo. Né? Falando agora sobre projetos, gostaria de saber mais sobre desafios que você já enfrentou e como lidou com eles. Cara, eu tive esse projeto meu em 2014 em Viga, na mina da Ferros, né, mina de Viga, foi um projeto muito desafiador, porque a gente tinha pouco valor de recursos financeiros, né, e, ter que entregar a obra, entregar os equipamentos montados, a empresa que fez a montagem, né, então realizar os custos, o tempo gasto para montar estruturas, então foi um desafio muito grande. Como você acredita que poderá contribuir para o avanço dessa área?
Cara, é o dia a dia, o dia a dia. Todo dia é uma novidade e a engenharia ela sempre te dá desafios, né? Ela sempre te dá algum desafio diferente, um problema diferente. Então você vai aprendendo no dia a dia, ou com coisas grandes, ou com coisas pequenas. Rafael, te agradecer, cara, muito obrigado Obrigado pela a sua você, participação, por compartilhar sua trajetória, suas ideias. obrigado. Eu que Foi um pra- agradeço. foi um prazer. Os alunos em da UNA, eu formei aí, estudei, tive bons professores. Não desista quando a peteca apertar aí para vocês, aí quando apertar a prova de cálculo, física, que vocês estão começando agora, é só o começo, não desespere. Una com o pessoal, una com os amigos aí, que vocês vão fazer muitas amizades, estudam, que é uma área boa, tá? Vale a pena, vale a pena. Incentivo a todos aí, vale a pena. E desejo vocês aí, nesses próximos 5 anos aí, felicidades. Se puderem estar no mercado quanto antes, que seja estágio. Então eu falo para vocês, entra, faz o estágio, mesmo que às vezes no começo seja difícil, não é o que você está gostando, veja pelo lado positivo, é uma experiência de vida. E desejo a vocês aí sucesso, boa sorte aí que vai dar tudo certo, tá bom? Rafael, obrigado, muito sucesso para você também. Então tá bom, gente. Até mais.